é o tempo da gente refletir também, não só na nossa vida pessoal, mas para o nosso empreendimento, né? Para o nosso negócio. O que foi feito? Quais foram as ações que deram certo? Aí, o que você pensou para este ano? Para o final do ano passado, como que você gostaria que tivesse a sua empresa? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Tá passando aqui os 4 ensinos para um resultado mais eficiente da sua empresa para esse ano. E eu comecei a refletir sobre as minhas expectativas, né? Eu estava pensando assim, como que eu já gostaria de ter chegado o negócio, o que eu tinha me programado para o ano passado. Quais eram os meus alvos, quais foram as minhas metas. E quando foi no final do ano, né, tentando levantar isso, que foi o que alcancei e o que não alcancei, e estava percebendo que foram assim, duas grandes vitórias, e 2 momentos situações que eu não alcancei aquilo que eu realmente tinha me proposto. E com isso, refletir, né? Mas e por quê? O que foi feito que deu certo, né? Por que deu certo? E por que não deu certo? E assim é uma forma da gente começar a nos autoavaliar e daí começar com um aprendizado e não naquele sentimento assim de tristeza, de derrota ou até mesmo talvez de condenação, né? Por que eu não fiz tal coisa? Mas sim como um aprendizado, a gente olhar para esse lugar com entendimento que agora eu posso fazer diferente. O que eu posso fazer para que agora dê certo, né? Se a gente não entra nesse lugar com esse olhar, a gente deixa de desfrutar de um novo ano com resultados melhores, né? Então seria assim, um primeiro momento é levantar mesmo, né, os resultados não alcançados. Qual o resultado que eu acredito aí que não teve, né, que eu almejei e que deixou de ter no meu negócio este ano? É interessante aqui a gente pensar, como a gente vem comentando sempre, né, a questão das metas, né? Qual era a expectativa no início do ano passado, né, para eu fechar o ano da minha empresa? E quantos novos clientes que eu pensei em ter, né? É importante a gente estar tendo alvo, daí a gente vê isso, porque quando a gente já inicia, né, e agora um novo ano é uma boa oportunidade de refletir sobre isso, né, um novo ciclo, mas a gente começa a pensar onde que eu quero estar no final do ano, aí a mente já começa a vir várias coisas, várias possibilidades. A gente não tem essa ideia de alvo, de tempo, com um espaço de tempo, a gente não move, né? As nossas ações, elas não são a nosso favor. A gente acaba agindo de uma forma pouco direcionada. Pode até ser que a gente alcance algumas coisas. Não vamos tirar o nosso mérito, mas elas poderiam estar sendo alcançados algo muitas vezes eficientes, resultados ainda melhores quando a gente determina uma meta, quando a gente determina um alvo e de preferência que seja um pouquinho desafiador. Ele não pode ser algo muito distante da realidade para a gente não se frustrar, mas também não pode ser algo também tão fácil, tão óbvio.
o que já houve, né, nos últimos anos, ou pelo menos nesse último ano, que ainda foi mais desafiante, né, com a questão aí da pandemia para todo mundo, mas também foi uma oportunidade que vários aproveitaram, principalmente aqui no online, né, a desfrutar dessa oportunidade também da tecnologia a nosso favor. E então, qual que seria uma outra questão a se pensar, né? Vamos levantar os resultados alcançados. O que deu certo, né? Quais as ações que você traçou para chegar até aqui e que elas deram certo. É momento de avaliar o cenário, né, que você gostaria de estar hoje. Ou então, onde você não chegou, né? Então, começar a pensar nessa visão realista, positiva, de onde você pode chegar este ano, onde o seu negócio pode ir. E a gente está refletindo sobre como foi, né, este ano para o seu negócio. O que teve de positivo, quais foram os resultados alcançados que foram importantes para o seu negócio e aqueles que você almejou alcançar e que realmente não chegou nele. Então, é um momento trazendo aqui, né, 4 ensinos para que este próximo ano não repita as mesmas coisas, que seja um ano com mais vitórias. Mas para que tenha mais vitórias, a gente precisa pensar como que foram as batalhas anteriores, o que a gente aprendeu com elas e o que a gente não vai reaplicar agora, né? O que a gente pode tá dando certo, a gente continua fazendo, e aquilo que não deu certo, onde que eu errei? O que pode ser feito para modificar isso, né? Isso vale não só para a empresa, né, gente, mas vale para a nossa vida mesmo, né? O que não obteve esse resultado, né? E qual a importância, né, disso tudo? Da gente buscar, sim, ter um alvo, ter algo, onde eu quero chegar. As metas, elas nos desafiam aí além, para a gente também sair do comodismo, é importante. Porque se a gente fica muito tempo nessa linha de conforto, de não buscar melhorias, de não buscar aperfeiçoamento, nossa vida também não vai ter muita coisa de diferente. Chegar no final do ano que vem, você gostaria de estar no mesmo lugar que você chegou nesse final de ano agora, ainda que seja um lugar que já esteja bom, mas é muito importante a gente criar desafios. Isso é o que nos move, né, no dia a dia, saber que eu posso ir além. Meu negócio já chegou num ponto, já cresci muito, então eu posso contribuir mais ainda com a sociedade, mais ainda com outras pessoas, quanto mais a gente buscar evoluir os nossos negócios. Tem uma outra área que eu posso atuar também, já que está dando tão certo, por que não tentar também expandir isso um pouco mais para um outro leque de produto ou de serviço, aumentar um pouco, estender um pouco isso também. Não só a gente aprende com os nossos acertos, com os nossos erros, mas também com os nossos acertos. Essa reflexão vale para as duas coisas. Só retomando aqui, né, os 4 ensinos que a gente pensou aqui sobre eles, que é levantar os resultados não alcançados. Ponto 2, levantar os resultados alcançados. O terceiro item seria a reflexão sobre o que deu certo, né? E quais são os motivos, o que não deu certo, né? Quais foram as ações, isso, gente, é muito importante que esteja anotando,
né? Tentar realmente colocar isso na ponta do lápis ali. Tem gente que nem usa lápis mais hoje em dia, né? É mais ali no celular, no computador. É uma forma de expressão, né? Mas é importante que esteja registrado, né? Da forma que for mais interessante para você. Mas e até mesmo para chegar no próximo ano e falar assim, nossa, olha só que legal, eu tinha me proposto isso aqui e eu alcancei, né? A gente, uma dica também, que quando a gente faz metas, é importante que a gente não faça aquele mundo de metas, sabe? Tem gente que eu tinha esse hábito antes, né? Era uma folha com aquele tanto de meta para o ano e é uma frustração chegar no final do ano, às vezes alcancei ali uma, duas, até nas metas pessoais mesmo, não só para o negócio. É importante que a gente pensar na nossa vida como se fosse assim um cardápio de restaurantes finos, eles não têm muitas variedades. Eles são especialistas em algo. Então, normalmente é ali de 4 a 5 opções no máximo. É o que eu te desafio a fazer por você esse ano. Não vem, coloque pelo menos 4 opções, 4 ações, 4 metas de onde você deseja chegar. E essas metas elas precisam ser possíveis de medir. Como que chegar no final do ano, ou mais ou menos no meio do ano, você já começa a avaliar. Eu estou no caminho certo? É aquilo que eu almejei, que eu quero chegar até no final do ano, essas ações que eu estou agindo aqui no dia a dia, que eu estou tomando, elas vão me levar a este lugar? Isso é importante que a gente já comece a ter como refletir. Eu gosto quando eu faço isso, aí vai dando mais ou menos uns 3 meses, aí eu olho, nossa, eu tô direcionada naquilo que eu queria, que eu falei que eu queria chegar até no final do ano, e aí a gente começa a ver, nossa, isso aqui que eu tô fazendo não tem nada a ver, não vai me levar para onde eu tô querendo. E volta e reorganiza a rota, né? Refaz a rota. Ou às vezes vai perceber que sim, algumas ações elas estão sim me levando para este lugar. E é uma forma da gente concentrar energias, porque quando você tem menos opções, vai ter como concentrar energias naquelas e não ficar atirando para todo lado. O bom de ter alvo é isso, é ter exatamente a palavra, né? É ter um alvo, é ter um foco das nossas ações. Aí eu vou saber em que eu vou estar investindo tempo. Hoje em dia, até mesmo aqui na internet, né? São tantas opções, são tantas lives, são tantos conteúdos bons e muitas vezes gratuitos. Tem hora que a gente se perde até em que participar, né? Onde que eu entro? Quando a gente tem um alvo, você tem metas, então a gente vai direcionar e concentrar as nossas energias para alcançar aquilo. Isso daqui é interessante, mas tem a ver com o que eu estou buscando no momento, com aquilo que eu me propus alcançar até o final deste ano? Não, não tem. Posso fazer isso em outro momento, então o que eu vou fazer agora para concentrar energia e realmente ter resultados naquilo que eu me propus, naquilo que eu coloquei como desafio para mim este ano? Até para a gente consumir não só conteúdo, mas um estudo, um curso, uma capacitação, um livro que a gente quer ler, tentar direcionar para não ficar, para que realmente a nossa mente ela esteja ali focada naquilo que a gente nos propôs, né? Estamos falando aqui das 4 ensinamentos para que a gente tenha um resultado mais positivo no final deste ano. Onde que eu quero chegar, né? A gente começar a pensar nisso, falando, né, da importância de se criar alvos, mas não criar alvos demasiadamente
distantes, inacessíveis, porque isso gera uma frustração, né, no final do ano. E a importância de se criar alvos alcançáveis, positivos, mas e também que sejam possíveis de medir no decorrer do ano, se eles estão sendo ou não realizados, né? A gente só vai conseguir perceber isso se a gente fizer essa reflexão. Às vezes, para a gente não continuar batendo na mesma tecla, insistindo em ações que não estão trazendo resultado nenhum e gastando energia, tempo, dinheiro, que tudo hoje é algo de valor e que a gente não pode perder, né? As três coisas que eu coloquei aqui, né? Energia, tempo e dinheiro. Nada disso deve ser perdido, né? A gente deve, na verdade, ter ações que nos renovam nossas energias, que faz a gente ter essa coisa de esse sentimento de aproveitar o nosso tempo. Como a gente renova as energias? Quanto mais a gente tem aquela sensação de que seja 1%. Hoje eu já fiz 1% daquilo que eu me propus. No final do ano, olha que legal, são 365% que você ativou para chegar no alvo que você gostaria. Dificilmente você não vai chegar. Ou mesmo que o resultado ele seja um pouco diferente do que você almejou. Mas se já tem realmente esse foco definido, a possibilidade de recalculando a rota no decorrer do caminho, no decorrer do ano, aí ela se torna possível. Quando se tem um alvo que você tem como ir analisando, né? Passam uns meses, e aí, será que eu estou no caminho? Não estou? É isso mesmo? Essa ação está me levando onde eu almejo chegar? E a gente vai recalculando a rota, né? Igual hoje em dia, né? Quando a gente sai para dirigir, que como que é interessante isso. Tá com trânsito e tal, né? O próprio aplicativo já fala isso pra gente. A gente pode estar tendo essa autoanálise no nosso dia a dia, nas nossas ações, né? É importante essa análise e o recalcular a rota, refazer a rota e direcionar as ações para onde a gente quer. Entende que se eu não tenho alvo, qualquer lugar que eu chegar, é isso mesmo, a André está comentando aqui, essa pandemia está nos levando a criar outras alternativas, sim. A gente vai estar falando sobre isso, né, na próxima semana. E aí, quando vem algo novo, o que fazer? Como preparar o seu negócio para isso? Muitas empresas cresceram absurdamente. Somos um povo versátil e criativo. Verdade, muito lindo, né? E como somos versáteis. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso na próxima semana, né? Como que a gente prepara o nosso empreendimento para o inesperado, né? Então, essa questão que a gente colocou aqui, né? A importância da gente fazer um alvo, da gente ter um alvo, no mínimo, pelo menos 4 alvos, para nosso empreendimento, para nossa vida, né? Mas eu falando da gente, só retomando, né, um pouquinho do que a gente conversou, de não ser aquela lista, né, enorme de vários alvos e a gente se perde no decorrer do ano e só uns sonhos assim, né? Eu quero até aproveitar aqui, né? Sonhos, eles são diferentes de alvo. Alvo é onde a gente primeiro vem o sonho. O alvo ele vem depois. Eu sonho em tal coisa, mas
naquele espaço de tempo que a gente está definindo aqui como ano, pode ser meses, né? Cada um coloca do seu jeito, ou daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui tanto tempo, onde eu quero já ter chegado, eu estou caminhando para alcançar um sonho. E quais são os passos que eu vou começar a dar este ano? Quais são as ações? Então, a gente tem um alvo que eu vou criar ações com prazo e com possibilidades. Tem que ser uma ação clara, que ela me dê possibilidades de eu avaliar se ela está sendo ou não alcançada. Se as minhas ações estão me levando a elas. Como que é isso? Um exemplo mais simples, assim, o que seria uma meta que eu tenho como medir? A pessoa fala assim, eu quero emagrecer. Esse quero emagrecer, entende que é vago? Como abordar pessoas, sendo que muitos estão sem dinheiro e outros com medo de gastar por causa das incertezas. É bem a cara do pessoal de marketing, né? Mas posso estar falando um pouquinho sobre isso, só concluir aqui, não perder o raciocínio. Quando a gente pensa, né, o exemplo que eu ia dar aqui, né, de eu quero emagrecer. Esse eu quero emagrecer, isso não é um alvo, não é uma meta. Isso vai se tornar uma meta quando eu defino para mim quantos quilos que eu quero emagrecer, em qual prazo eu quero ter perdido esses quilos. Por exemplo, eu quero emagrecer 6 quilos até dezembro. Eu fiz isso para mim uma época. Aí eu fui definindo, então é algo, na minha realidade, era algo possível e alcançável. Não quero perder em 3 meses. Eu quero ter uma reeducação alimentar, que eu me mantenha. Depois que eu perdi, eu me mantenha nesse peso. Então, eu coloquei para mim, no decorrer do ano, vamos dividir isso, já que é por um ano, eu defini para mim que era em 1 ano, então vamos dividir isso. Então, 6 quilos vai ser o quê? Meio quilo por mês em 1 ano. Ficou leve. É super possível, super alcançável para mim. E vai passando alguns meses, tem como eu pesar e avaliar se essa meta ela tá sendo alcançada ou não. Ou todo mês, né, que seja, e pesar e falar assim, nossa, esse mês eu até engordei um pouquinho, o que eu fiz que não deu certo? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô comendo demais? E o mês passado eu tinha conseguido, sabe, essa linha de pensamento, assim, nos ajudando, nos auxiliando, né? Então, essa questão que você colocou aqui, né? O importante, na verdade, da gente, quando essa questão de abordar, é quando você entende realmente o desejo, algo que a pessoa deseja, tem que ter essa percepção do que ela deseja, mas às vezes ela nem conseguiu expressar isso, né? É porque quando a gente realmente acessa uma necessidade, um desejo da pessoa, ela passa a ser mais flexível para realmente assumir aquela despesa. E ela precisa perceber que aquela despesa, ou o investimento, vai estar, na verdade, gerando um valor para ela, ou vai estar realmente gerando uma solução de algo que ela já estava buscando. A gente precisa ter essa sensibilidade de entender de fato qual que é a necessidade do outro, o que ele precisa nesse momento. Isso daqui vai de fato agregar valor para ela? É algo que já está ali dentro, né, de algo que ela está buscando, só que ela não tinha nem percebido, né, que ela precisa disso. Então, começar a tentar pensar por que muitos me seguem.
eu começo a tentar entender qual que é a carência do empreendedor, do meu cliente, convivendo com ele mesmo. Eu consigo perceber qual que é o perfil do meu cliente. Eu tenho usado muito esse termo hoje em dia, né? Qual que é a dor do meu cliente? Mas que às vezes ele nem expressou, mas a gente consegue, no convívio, você consegue saber qual que tem sido a dor dele. Aquilo que você faz ou que você vende vai aliviar essa dor? É um remedinho, né? Ou é de fato a solução? Então é importante você conhecer também aquilo que você oferta, se é um remedinho, é um paliativo para alguém, ou se é a solução. E quando você tem esse entendimento, isso vai te ajudar também a sua abordagem. Como que você vai abordar, né? Quando eu faço, né, o curso mesmo, que eu oferto, que é o Empreender para Crescer segundo os princípios bíblicos. É para quem deseja empreender, mas muitas pessoas estão atrás de um curso como esse, mas nem sabe que o meu curso é aquele que vai atender. Se eu não falar isso para ela, qual que é a dor do meu cliente? Empreender no escuro, medo de quebrar. Já empreendi várias vezes, eu não quero mexer. Tenho medo de investir de novo e perder tempo ou perder dinheiro. E como que eu vou abordar ele exatamente nessas dores? Porque eu tenho convicção que aquilo que eu estou oferecendo vai sanar essas dores, é a solução para essa dor, não é só um paliativo. De fato, porque eu vou estar ensinando aquilo que eu vou estar ensinando, ele de fato ele vai trazer essa resposta. A pessoa vai empreender, mas com segurança, porque ela tem as informações. Muitas vezes a gente fica inseguro porque a gente não sabe para onde que a gente está indo. Mas a partir do momento que eu sei esse negócio é viável ou não, porque tem como saber disso antes, tem cálculos, tem técnicas, e é isso que eu ensino no curso. Uma das coisas, né, um dos itens. E aí você já te tiro dessa linha de desconforto do empreender no escuro. Então vale mais a pena eu investir num curso que vai ser um valor acessível para mim, do que eu correr o risco de perder muito dinheiro sem ter, ou investir em algo sem ter certeza se vai dar certo ou não. Eu nunca empreendi, eu não sei fazer nem o preço. Dessas informações a gente vai estar trabalhando também, como fazer o preço de venda direcionado para o seu negócio, né? E eu dou uma mentoria individual para a gente realmente estar trabalhando pertinho com vocês, para não ser algo assim, porque hoje em dia muitas coisas a gente vai no Google, vê um videozinho e acha que resolveu o problema, mas tem coisas, preço de venda mesmo, não dá para ser só com um videozinho, porque não é só aplicação de forma. Cada negócio tem a sua particularidade, por isso que eu prefiro dar esse conteúdo na mentoria individual, que a pessoa que adquire o curso, ela tem acesso, ela tem direito a 2 mentorias individuais, exatamente para a gente sanar essas dúvidas que são particulares, que são pontuais de cada negócio. Cada negócio tem uma despesa própria, tem um custo para fazer determinado produto, né? E que é diferente do custo que o outro teve, ainda que ele esteja fazendo o mesmo produto. Não sabe se comprou no mesmo fornecedor, quais são as despesas, uns pagam aluguel, outros não, tem gasto com funcionário, outros não. Então, a gente trabalha a forma de pagamento, cada um tem a sua. Tem gente que gasta com taxa de banco, outros não têm isso. Então, são detalhes que são importantes a gente estar avaliando assim, no individual mesmo, no particular, cada um de acordo com a realidade do seu negócio.
Aí a gente entra nesse entendimento. Como que é, qual que de fato é a necessidade do meu cliente, qual que é a dor e qual que é o desejo, o que ele queria e que às vezes ele nem sabe o que ele quer, né? Ele quer algo que, no meu caso, né, que traz ele essa segurança para empreender. Então, e a gente muitas vezes perde uma venda por não entender que o meu produto ou o meu serviço, ou ele está aliviando, ou ele está sanando uma dor. Mas aí se você vai precificar ele também de acordo com esse resultado que você sabe que você pode gerar para ele. Se está sendo um paliativo ou se está sanando uma dor. Dependendo da proporção desse resultado, você pode almejar um valor um pouco maior. Porque a determinada dor, ela não tem preço que pague você solucionar ela, entende? Que tá ficando claro, Andréia? Consegui te responder? Entende que a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento daquilo que a gente está prestando, do que de fato eu estou vendendo, né? É um paliativo ou eu estou realmente sanando uma dor? Ou às vezes eu estou gerando algo a mais, eu estou realizando um desejo, né? A pessoa tá, né? Às vezes a pessoa ali na área alimentícia, né? E então ela já tá querendo muito comer tal coisa. É importante essa linha de raciocínio, né? Tá sempre tentando conhecer melhor qual é o valor de fato que tem o seu produto, o seu serviço. Que valor de fato você está gerando para o outro, né? Não quer dizer que porque eu estou sanando uma dor, eu sou mais importante do que o outro que é o paliativo. O Senhor, Ele nos fez com essas diferenças, né? Tanto um como outros é importante, mas depende da necessidade da pessoa para aquele momento e ao quanto ela quer resolver aquela situação. A questão é você conseguir chegar, de fato, nas pessoas que estão atrás do que você está oferecendo, mas da solução que você tem, seja ela um paliativo ou de fato, a solução para aquela dor. Como que você vai saber isso? Chegar nessas pessoas é exatamente com a forma de comunicar. Quanto mais você consegue expressar o que valor gera, qual dor você está sanando, apontar mesmo para a dor do seu cliente, mais você vai atrair pessoas que realmente estão em busca disso. Buscar no desejo a satisfação da venda. Ambos será atendido. Você conseguiu absorver aí o entendimento, muito bom. Entende aí que vai a importância da comunicação. Então, quanto você consegue colocar de fato, entendendo qual dor que você está sanando, você consegue atrair para perto de você as pessoas que estão atrás disso. Tanto que a gente percebe mesmo que assim, aqui no Insta, né, ou mesmo no YouTube, a gente está vendo alguma coisa, aí passam uns anúncios, nem todos vão nos atrair, mas em algum momento, para algum, eu acredito que você tenha parado para ver, assim como eu também, porque ele me chamou a atenção porque aquilo, eu estava procurando isso. Às vezes a gente até expressa, eu preciso disso. Tá vendo? Uma necessidade, ela tá intrínseca às vezes. A forma, né, a comunicação bem feita no sentido de você compreendendo, né, com total clareza o que você oferece e o que você de fato está resolvendo para o seu cliente. O que aquele produto ele gera. Aí a gente já entra numa outra linha que é a questão do propósito, né? Qual que é isso é o que é importante. Como cristãos, a gente buscar no Senhor, primeiro.
qual que é o propósito, que ele te deu dons e talentos com um propósito. Qual que é o propósito desse aqui? Que aí você começa a entender algo que vai muito além. Aquele produto e serviço que você está vendendo, qual que é o... Por que eu aprendi a fazer isso? Não é só para pagar conta. Pode ter certeza que o Senhor, ele almeja muito mais. Não é só pagar suas contas, porque Ele nos prometeu vida e vida em abundância. A gente que precisa acessar isso. E entender, de fato, o que eu estou gerando de valor para o outro, porque a gente está aqui para o servir. E à medida que a gente entende isso também, o que o meu servir, o que isso está servindo ao outro, né? O que esse produto está servindo ao outro. A gente acabou estendendo aqui, né, a nossa conversa um pouco mais, né, do que era a proposta inicial dos 4 ensinamentos. Essa parte do propósito também é algo que eu trabalho em um dos tópicos do curso, Empreender para Crescer, e ali eu dou algumas tarefas, tem algumas atividades que auxiliam a compreensão do propósito, mas algumas coisas técnicas de algum curso que eu fiz, que eu consegui ter resultado para mim. Mas uma coisa eu gostaria de deixar aqui, assim, de um dos livros que eu li, né, que se chama Chazon de Deus, é a abordagem, uma das coisas que eu tirei desse livro, assim, de aprendizado, começar a pensar qual era a sua brincadeira de infância. Pode parecer algo assim meio subjetivo, mas eu vejo mesmo na prática, quando eu coloco isso para os meus alunos e para meus clientes, os meus mentorados, e a gente começa a pensar e de repente você vai entendendo que desde da sua infância você já brincava com algo que tem a ver com aquilo que é o seu talento e é o seu propósito. Porque nós já fomos constituídos com talentos e eles são manifestados ali na brincadeira. Foi muito útil, deu para esclarecer algumas dúvidas. Muito bom. E uma coisa, né, que eu gostaria de deixar, né, aquele Provérbios 16:3, né? Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a gente, para fechar aqui, né, que este seja o nosso... A gente começou falando aqui de alvos, né? A importância da gente ter alvo, onde que a gente quer chegar, definir alvos, mas não definir tantas coisas para isso não gerar uma frustração no final do ano. Colocando no final do ano, que normalmente a gente faz prazos para o ano, né? As metas, prazos não, a gente cria metas com prazos de um ano, né? E pode ser com menos tempo ou mais tempo, né? Isso é muito uma ideia de novos ciclos, né? A cada ano, né? O que eu evoluí, né? O que eu aprendi com os erros e com os acertos, né? A gente aprende das duas formas. Quero continuar acertando. Olha que legal, acertei, isso aqui deu certo. Eu tive essa ação e ela teve um resultado. E, nossa, isso daqui não gerou resultado nenhum, então não vou fazer isso mais. Mas vamos pôr isso na balança, né? Vamos realmente alinhar isso, para que agora os resultados eles tendem a ser melhores, porque já fez uma análise daquilo ali. O passado, gente, a grande magia é o aprendizado. Não é para ficar carregando esse fardo aqui, não, de culpa, de frustração. Vão virar essa chave. Como? O que eu tenho para aprender com tudo isso aqui? Pronto, isso já te gera uma energia, não? Olha só, isso era para eu aprender isso, isso e isso, e agora você já mudou a rota, recalculou, alinhou,
de novo. E a gente pode estar fazendo isso todo o tempo, sabe? Eu tento fazer isso com uma certa frequência na minha vida, assim. Antes era 3, 4 meses, hoje em dia é semanal. Toda semana eu fico me autoavaliando e eu fiz o que eu me propus essa semana, o que eu não fiz, o que eu fiz que está direcionando, tá me ajudando na engrenagem aqui mais 1% para chegar no alvo que eu me propus, e o que não foi legal essa semana. O que é interessante, quando isso passa a ser natural para gente, essa autoanálise, quanto mais a gente faz isso, mais os resultados também acontecem, porque a gente não fica muito tempo no erro. Entende que legal isso? Porque se eu vou deixar para avaliar só no final do ano o que deu certo e o que não deu certo no meu negócio, as ações que eu estou fazendo e na minha vida, eu já às vezes já perdi muito de não ter calculado a rota antes, né? A questão do recalcular a rota, que muitas vezes a gente para num trânsito, né? Então a gente chega num obstáculo no nosso negócio ou na nossa vida, então vamos recalcular. Mas eu não preciso de ficar ali devagarzinho, pondo primeiro, um tempão naquele lugar, naquele mesmo lugar. Se eu já avaliar antes e recalcular a rota, já sai daquela situação e vamos, né? Bola para frente, como diz o outro. E essa importância da gente, primeiro, né? Em tudo que fizeres, que a gente faça de todo o nosso coração, sabendo que não é para os homens, é para o Senhor. Esse tem que ser o nosso principal alvo. O nosso alvo é agradar a Ele. Tudo é para honrar e glorificar o Senhor. E se você já tiver isso como alvo, você pode ter certeza, sua vida vai ter um nível de produtividade, de assertividade incomparavelmente melhor do que tudo que já foi até aqui. E buscar estar na presença do Senhor. Como que eu sei se eu estou agradando a Ele ou não? Com a leitura da palavra, buscando conhecer mais a Ele, né? E assim conhecer também as promessas, conhecer quem eu sou diante dele. Quanto mais a gente se familiariza, né, com esse Deus que a gente serve, né, conhecendo ali as promessas, conhecendo o que Ele espera de mim, como que Ele quer o que Ele quer que eu seja, né? E isso está em Colossenses 3, do versículo 23 a 24, né? Sabemos que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E aí não foi só para alguém. É lógico que a gente está aqui a serviço, mas é a serviço do reino, né? E com certeza o servir o outro, a gente está assim agradando o Senhor, mas que seja cada vez mais, né, potencializando aquilo que Ele nos deu, que são os dons e talentos que Ele nos deu, a favor do outro, nunca é pra gente. Entende isso? Que o meu dom e talento para mim mesmo, se não for para servir o outro, que sentido tem? Se não for útil para você aquilo que eu faço, que sentido tem? Então aqui a gente também conversou dentro da pergunta que teve, a importância da gente comunicar também, entender qual que é o desejo do meu cliente, qual que é a necessidade. De fato, o que eu faço que supre essa necessidade dele, né? E a gente então vamos pensar, só para a gente concluir aqui, né? A importância que a gente tem de ter os nossos alvos e a gente levantar os 4 ensinamentos para se ter um resultado mais eficiente esse ano, na nossa vida e dos nossos negócios, nosso empreendimento.
levantar o que não alcancei, levantar o item 2, levantar o que eu alcancei, por que não alcancei e por que alcancei, né? Então, os resultados alcançados, resultados não alcançados, os motivos de não ter dado certo e o que deu certo, o que eu fiz que deu certo, né? Vão potencializar isso, já está dando certo, então vão colocar uma meta um pouquinho maior em relação a isso, eu posso ir um pouco mais longe. E aquilo que não deu certo, vou aprender, né? Vou recalcular essa rota. E não vamos, então, insistir no erro. E muito menos mudar a rota do que está funcionando. A gente vai só potencializar ela para que ela gere ainda mais bons resultados. Eu desejo, então, para você uma excelente semana, né? Na presença do Senhor, refletindo aí, que seja esse tempo de reflexão, de anotar, de pensar mesmo, né? Como vai ser daqui para frente? Qual foi o aprendizado, né? Que com todos os erros e acertos, quanto aprendizado, você vai perceber que vão ser muitos. Você vai se surpreender ao começar a fazer essa autoanálise pessoal e do seu empreendimento. E realmente que Deus abençoe. Eu espero, né, poder estar com você na próxima semana, né, com vocês toda terça-feira. A gente vai ter esse tempinho aqui, esse bate-bola. Pode estar trazendo suas perguntas, né? Divulga para outras pessoas que já estão aí, né, empreendendo. Ou que tem vontade de empreender, ainda está com um pouquinho de dúvida, já tá ardendo, né, no coração essa vontade de empreender. Esse canal é aberto para vocês, né, empreendedores. É o canal do empreendedor. E então, na próxima terça, 7h30, eu te aguardo. Deus abençoe.